Bastante legal o jeito que sites surgiram na minha vida, né? Então, assim como programação surgiu na escola, que é uma coisa muito diferente hoje em dia, né? Mas na época, no ensino fundamental, eu tive aulas de front page, né? Que era um programa que vinha junto lá com o Office, que permitia que você criasse sites. Você conseguia ali criar suas páginas, linkar suas páginas e tudo mais. Dava para fazer alguns efeitinhos, tinha algumas coisinhas para você conseguir fazer. Obviamente, o código-fonte era muito ruim, né? Então tinha muita sujeira. Não era um site que a gente se preocupava tanto com performance, porque ninguém entendia direito como fazer performance na época. Então era simplesmente você colocar o site no ar e ver o que dava. Por meio aí do front page lá, que eu comecei a aprender e fui brincando na escola, fui tomando gosto por aquilo, por conseguir mostrar para os meus amigos publicamente, né, o que eu estava fazendo. Então era bem mais legal do que os programinhas que eu fazia em Keybasic, por exemplo, porque eu não conseguia mostrar para ninguém, eu não sabia gerar um executável dele. O front page ele me deixava um pouquinho com medo de JavaScript, né? Então na época eu nem sabia que era JavaScript, mas já existiam uns applets que eram feitos em Java. E aí uma coisa que foi bastante legal, eu peguei o primeiro freela meu, um amigo lá dos meus pais, que foi até a pessoa que vendeu o computador pra gente. Ele indicou eu pra uma loja. Eles já tinham um site que alguma outra pessoa tinha feito. E uma coisa que era bastante interessante, eu tava com bastante medo de não conseguir atualizar o site. Quando você não entende muito a plataforma, né, você fica com um pouquinho de receio de mergulhar ali e não conseguir performar, né? Então muita gente tem medo de performar e etc. Meu único medo na época era de perder o dinheiro ali, né? Então eu queria ganhar o dinheiro do meu freela. No fim das contas eu consegui fazer tranquilamente. Eu lembro direitinho, se eu não me engano eu cobrei acho que 30 ou 50 reais. Não gastei esse dinheiro por nada, né? Então os primeiros reais aí com os sites não gastei por nada. Se eu não me engano, acho que até a nota embolorou na gaveta, porque eu tava com medo de gastar. Isso me instigou um pouco mais a trabalhar com essa área. E aí existia uma coisa que era bastante interessante na época. A gente não tinha internet como é hoje, né? Então você não achava nada para baixar, você não achava software para comprar, você não achava nada. O que eu fiz? Eu achei um site que vendia alguns CDs alternativos ali. E, se não me engano, chama GameCD, né? GameCD.com, uma coisa assim. Se não me engano, acho que era um pessoal do Rio de Janeiro, algo assim. Você entrava no site deles lá, tinha uma lista, né? Tinha uma tabela gigante. E a única coisa que eu lembrava que dava para fazer foi, olha, eu quero aprender mais sobre internet, mais sobre web. Então eu dei um procurar na página e procurei por web. Na época eu achei o Fireworks e o Flash e o Dreamweaver, né? Então eu achei os três ali. Não tinha a menor ideia para que servia cada um deles. Comprei o Photoshop também, comprei 3D Studio. E o que era legal? Eu fui descobrindo mexendo, né? Então abri o Fireworks, não entendi nada para que ele servia, né? Eu vi que dava para fazer uns gráficos e tudo mais, mas não dava para entender o que estava por trás dele ali. Qual que é o objetivo desse Fireworks aqui? Não estou entendendo. E ele abriu um exemplo, quando você abria ele assim, ele abriu um site de exemplo. Eu entendi o que era o site, mas eu não entendia qual que era o papel dele, né? Então eu falei, beleza, ele vai substituir o front page. E aí o código que ele gerava lá para fazer aqueles botãozinhos quando você passava o mouse em cima, trocava a imagem e tal, o código que ele fazia não era tão fácil de editar no front page. Aí você fala, beleza, vou editar então no Dreamweaver. Aí sair no Dreamweaver era um pouco diferente, que era mais difícil de mexer do que o front page. Então assim, era um trabalho danado para descobrir, fuçando o que cada coisa fazia. Mas no fim das contas, eu fui tentando fazer, e sem entender muita coisa, eu conseguia criar algum site, conseguia criar alguma coisinha ou outra. E aí uma coisa que era bem legal, eu não entendia muito, né? Então, ambos os softwares ali, então tanto o Dreamweaver quanto o Fireworks, ele tinha um gerador de código, né? Então ele gerava código pra gente. Então você fazia o seu site, quando eu passar o mouse aqui, ele vai trocar essa imagem, ou às vezes trocar a cor do texto, mas a gente fazia com a imagem trocando, era muito, muito rudimentar, assim. Mas ele gerava um código em JavaScript pra gente. E esse código era muito bagunçado, né? Então era gerado por máquina, tudo minimizado, uns códigos pra máquina entender, não era pra gente entender. Uma coisa que eu ficava tentando fazer toda hora, né? Então toda vez que eu tinha que exportar, eu tinha que copiar o código de novo, HTML, ou eu tinha que fazer alguma gambiarra. E eu comecei a ficar tentando copiar e colar aquele código ali que era gerado, para tentar fazer alguma coisa diferente, né? Então, vou tentar entender isso aqui. O grande problema é que não era muito entendível, era muito genérico, etc. Então, assim, era bastante difícil de entender, mas foi a primeira vez que eu comecei a entender um pouquinho mais de JavaScript ali. Foi nessa época porque eu começava a mexer e cutucar nesse código que era gerado
pelo Dreamweaver ou pelo Fireworks ali. Nessa época, eu fazia já meus freelas ali, já fazia alguns trabalhos. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer era entregar um resultado ali pro cliente, né? Então, teve um site, por exemplo, que a gente fez, que era um cara muito enrolado, então o site não foi pro ar. A gente descobriu que o cara tinha um concorrente, não sei se era concorrente ou fornecedor dele, que tinha umas fotos de uma simulação de como que ficava os banheiros, uma coisa assim, com os vidros, né? Então, um blindex no banheiro de cor X, um blindex no banheiro de cor Y. E aí, o que a gente fez? No site desses caras tinha algumas dessas cores e a gente inventou para ele ali, né, no Photoshop, trocando a cor dos vidros e colocando as outras cores. Então, dava para escolher a cor e quase parecia que você estava pintando, né, na verdade. Mas, na verdade, você estava trocando a imagem inteira. Tudo manualmente, dava um trabalho danado fazer isso, então não era renderizado na hora nem nada. A gente tinha que pré-processar isso, a gente tinha que preparar isso antes, então dava muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Mas funcionou, né? Então, mas apesar de não ter entregado o site, porque esse cliente sumiu e não se interessou, sei lá o que ele... Eu não lembro mais o que aconteceu, mas ele sumiu e a gente não entregou esse site. Foi uma das vezes aí que meu irmão me ajudou. A gente não entendia de negócio, então ficava por isso mesmo e não tinha muito o que fazer. Depois de um tempo, eu comecei a ficar inquieto aí com a área, porque com a área e com como criar sites, porque eu não queria mais ficar criando as coisas na mão, né? Então, falar... Pelo amor de Deus, né? O cara tem 100 páginas, vou ter que editar 100 páginas. Né? Então, eu gastava muito tempo falando, beleza. A gente só vai fazer o menu quando a gente ter certeza de todas as páginas que a gente vai ter. Porque você tinha que ficar copiando o menu de página em página. Então, cada arquivo seu representava uma página. Então, assim, dava muito trabalho, mas muito trabalho. E eu comprei um livro de ASP, né? Então, a gente até postou essa foto no Instagram há bastante tempo atrás. Foi o primeiro livro ali de programação que eu comprei. Era bem aí nos primeiros momentos aí do Submarino, então estava começando ainda, faz bastante tempo, e uma coisa que era bastante importante, né? Então comprei o livro de ASP e demorei aí mais ou menos 8 meses, 6 meses para conseguir fazer um script funcionar. E depois que ele funcionou, tudo abriu, né? Então parece que deu uma explosão ali e eu consegui desenrolar, né? Então realmente fazer as coisas funcionar, tudo foi se desenrolando a partir daí. Eu sempre queria colocar minhas coisas no ar e aí com o ASP eu tive meu primeiro problema. Os provedores gratuitos que tinham na época, HPG, tinha uns Yahoo Sites, algo do gênero assim, eles não permitiam que você colocasse ASP ou PHP para rodar. Então não dava para fazer isso e aí eu pedi pro meu pai, eu não lembro se foi de Natal ou de aniversário, para ele me dar a hospedagem do site. Então, por causa disso, né, então eu consegui colocar meu site em ASP no ar, testar meu site com banco de dados e tudo mais. E foi por isso também que me ajudou a conseguir meu primeiro estágio.